pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do LaroiCast. Oi pessoal, que alegria ter vocês por aqui. Eu sou a Letícia, vice-presidente da Laroi. Eu sou a Maria Eduarda, presidente, e é um prazer recebê-los aqui. E hoje nesse podcast, a nossa ideia é que seja além de um bate-papo, seja assim uma interação com acadêmicos de odontologia, mas também com colegas já formados e também colegas auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal. Bom, a Liga sempre teve esse intuito, né, de troca de conhecimento, e é justamente dessa ideia que partiu o podcast. Para começar com o pé direito, nós tivemos a honra de receber Ana Paula Teixeira de Carvalho. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada, a honra toda minha. Nós que agradecemos, né, por você aceitar estrear esse programa com a gente. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Para quem não conhece, a Ana Paula, ela é protética formada pelo Unifenas, né, Ana Paula? Isso. E já tem 23 anos de atuação nessa área, mais voltada para próteses removíveis. Sim. Por que você escolheu e direcionou seus estudos para esse tipo de prótese? Eu saí da faculdade sem um norte, assim, do que eu gostaria de fazer. Estava bem perdida, né? Eu acho que nós, agora como estudando odontologia, eu estou na mesma situação. Me vejo ainda um pouco perdida em outras áreas, né? Como prótese eu gosto, mas ainda não decidi o que eu vou fazer depois. O que me surgiu a primeira oportunidade de emprego nessa área que eu tinha que fazer. Então, foi no início muito difícil, porque prótese total é bastante complexo, é um passo a passo bem difícil, mas eu não podia perder a oportunidade de arriscar, né, de ver o que ia dar. E hoje em dia eu sou apaixonada, eu não me imagino não fazendo. Vou formar e com certeza vou continuar fazendo prótese, porque eu amo. E a minha vida inteira eu tive oportunidade nessa área. Então eu me dediquei, eu corri atrás, eu estudei, eu busquei conhecimento nessa área para mim estar aprimorando, né, e melhorando cada vez mais. Eu entrei, eu não me via fazendo odonto, não me enxergava como dentista. Eu gostava da parte artesanal da prótese. Então era o que me chamava atenção. Eu não me imaginava dentro de um laboratório. Eu saí dali e falei assim, eu vou abrir um laboratório onde eu não vou poder ver o que está sendo feito e, né, essa parte afetiva, porque eles têm um maior carinho, né, o paciente é muito carinhoso, tem toda uma troca. Então eu não consegui mais me imaginar não fazendo isso. E aí com isso eu falei assim, como eu sou protética e eu não tenho como, sem estar perto do dentista, estar atendendo, eu pensei, eu preciso me dar a oportunidade de fazer odonto, porque aí sim eu diretamente vou estar trabalhando com eles, né, e poder fazer o que eu amo, que é prótese. E você acha que a sua experiência como protética e também no consultório facilitou de alguma forma o seu caminho na faculdade? Com certeza, facilitou muito. Porque a gente já tem uma maldade para olhar muita coisa, né, de modelo, muitas coisas que quando a gente está formando, a gente não consegue perceber. E isso ao longo dos anos, né, de profissão, foi agregando cada vez mais. E hoje, assim, eu tenho muito mais facilidade de entender a logística do porquê que dá errado, do porquê que não dá. Então, assim, isso me facilitou demais. Então, com certeza, engrandece muito. Aliás, eu até indico, assim, que quem tiver a oportunidade de acompanhar um laboratório de prótese é muito legal. Eu acho que te dá uma bagagem muito boa também para você levar para o consultório, porque dentista e protético é um casamento. Precisa os dois estarem falando a mesma língua. Então, assim, eu até acho que o protético ele tinha que não ter um laboratório só. Eu acho que não devia existir um laboratório isolado. Eu acho que devia ser obrigatório um laboratório dentro de uma clínica sempre. Porque essa troca dá toda a diferença no resultado do trabalho, tanto do protético quanto do dentista. Você tocou aí num assunto bem complicado, né, dentro da odontologia, que é essa conversa entre o profissional de cirurgião dentista com o protético, que a gente vê dificuldade, não é uma coisa que dentro da faculdade é muito falada às vezes. E assim, a gente só manda ali no papel, mas não tá conversando cara a cara, e o protético não tá vendo o paciente. Exatamente. Né? Então eu falo, na correria do dia a dia, o dentista não tem tempo para ficar ligando e ficar explicando cada coisinha. Então, acaba passando num papel a escrita e esse diálogo fica assim, a minha interpretação é uma e a sua é outra. E, às vezes, eu vou fazer de um jeito que você não fica satisfeito e diz, eu não pedi isso, a pessoa fez. Né? Então, tem essa incompatibilidade. E eu acho que quando você está ali dentro acompanhando e vendo, fica tudo mais claro, muito mais fácil. Né? Então, eu acredito que ajuda muito. Então, na minha opinião, faria muita diferença essa aproximação do laboratório com o consultório. Com certeza. Por que você entrou para a Laroi? Surgiu essa dúvida aqui agora. Porque, assim, a Laroi, para quem não sabe, é a Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética. Então, a reabilitação oral acaba entrando bastante dentro de prótese, né? Já foi mais voltado para isso ou você tem outros interesses? Não, assim, a Laroi, ela é muito interessante porque ela aprimora cursos ali dentro também. Então, eu vi ali uma oportunidade de aprendizado, porque
eu não tenho a vivência clínica de dentista, assim, muita coisa eu ainda estou aprendendo, né? Então, é a oportunidade que eu tinha de também ver ali o que se faz, né? Os hands-ons, né? Que vocês fazem. Então, assim, agrega pra gente conhecimento. E até de alguma forma, porque eu puder também estar ajudando, alguma dúvida, alguma coisa, questão de anatomia, escultura, que eu já tenho mais facilidade, porque eu tenho muito tempo, né, que eu mexo com isso, então, para mim é mais fácil. Mas entrei mais pensando nessa oportunidade de poder acompanhar os cursos, porque é uma prioridade nossa, né, de quem são ligantes. Eu não queria deixar de ter a oportunidade de ter esse aprendizado. Ana Paula, eu sou muito fã de prótese. E aí eu queria te perguntar o seguinte. A gente agora já está atendendo os pacientes na clínica e agora mais que nunca a gente faz bastante prótese. E qual que seria uma dica que você nos daria no caso de repetição de moldagem, assim, para ficar um trabalho mais bem feito? Olha, eu acho que é primordial ali a escolha de uma moldeira, né? A primeira coisa é você estar provando isso na paciente, vendo o tamanho adequado, né? O que eu vejo, assim, que chegava no laboratório com muitos erros, é que às vezes o paciente pega uma moldeira curta para fazer um molde de um rebordo que é alto. Então, assim, a moldeira não vai chegar até o fundo de vestíbulo, né? Ela não vai chegar até o final. E aí a moldagem ficava incompleta, fica pela metade. Então, às vezes, na correria, você não tem essa preocupação de provar. Às vezes já pega a moldeira, já coloca e não vê se ela chegou no fundo de vestíbulo e não faz uma moldagem tão eficaz. E a prótese total, a retenção dela é vedação, né? Ela precisa de estar chegando até o fundo para poder dar uma pressão. Então, é muito importante que essa moldagem esteja 100%. Então, é um erro que eu vejo muito. Vejo também, assim, às vezes o dentista, ele molda uma prótese superior, o paciente tem uma prótese inferior e ele esquece de moldar e molda o rebordo. Entendeu? Por exemplo. Então, assim, às vezes são falta de experiência mesmo, porque está no começo. Às vezes a pessoa não pensa assim, mas o que eu moldo? Fica naquela dúvida, eu preciso de moldar a prótese? Eu não moldo, precisa do rebordo? Então, assim, é sempre a gente se atentar e pensar assim, se você tem que montar, fazer uma montagem de dente, se você está fazendo uma prótese superior, você não está trocando a inferior, então, consequentemente, você precisa moldar essa prótese do paciente para ter uma referência para estar montando superior. E, às vezes, o dentista simplesmente esquece mesmo, assim, molda o rebordo por falta de prática mesmo, né? Quem está começando, realmente é complicado, às vezes, dar essa dúvida, assim, o que eu moldo. E, às vezes, acaba moldando o rebordo do paciente e chega lá no laboratório, a gente não consegue moldar, né? Não consegue montar. E, às vezes, também, assim, mordida, também eu acho que é uma das questões mais difíceis que tem na prótese. Aliás, ela é, assim, se fizer errado, dá tudo errado depois, né? Então, assim, é difícil, porque precisa do paciente estar mordendo na posição correta, ele tem que estar relaxado. E, na maioria das vezes, às vezes, o paciente joga o queixo para frente e, às vezes, passa despercebido. E, passando despercebido na montagem, às vezes, na prova, você também não consegue perceber que ele está mordendo errado e, no final, vai dar um ajuste oclusal gigante, né? Então, assim, aí você vai ter todo o trabalho de ajustar. Então, isso aí, assim, com o tempo, vocês vão perceber que é um certo tipo de olhar. Você mencionou aí sobre formar, né? Além de protética, gente, a Ana Paula, ela é graduanda em odontologia pelo Unipac. Como que está sendo essa experiência? Por que você escolheu entrar na graduação? Conta pra gente. Então, quando eu comecei a trabalhar no laboratório, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar numa clínica. Lá eu tinha a oportunidade de ter contato com o paciente em qual sentido? Às vezes, o dentista ele me chamava para poder olhar tamanho de dente, cor de dente, ver se estava direitinho, né? E aí, com isso, a gente acabava tendo um vínculo até com o paciente. Às vezes eu brincava com o paciente brincava comigo, faz a prótese direitinho, umas coisas assim, né? E aquilo eu comecei a perceber assim, que nossa, que legal, né? Como que é receptivo você ter um retorno do seu trabalho, né? E o laboratório de prótese é um laboratório assim, a gente fica fechado, né? Literalmente a gente fica dentro de um quadrado ali trabalhando e a gente não tem contato nenhum com o paciente, né? Então, assim, a vantagem que eu tive de estar na clínica foi porque às vezes eu tinha essa oportunidade de ser chamada e poder ver, né? Então, isso aí me fez pensar assim, por que não levar isso para minha vida, né? Não ter essa oportunidade de poder atender, poder conversar, poder trocar ideia, porque eu percebi que quando a gente fica dentro do laboratório, a gente fica com o modelo de gesso em mão. Então, assim, você não tem um sorriso, você não tem expressão, nada do paciente. E é muito vago, né? Então, assim, eu vejo que é extremamente diferente de quando você faz uma prova, olha e vê o resultado. Então, assim, hoje em dia, que já se é possível esse acompanhamento, né, com o dentista dentro de consultório, eu percebo que é muito mais completo essa interação do dentista com o protético.
porque a troca ali, os dois estão no mesmo momento juntos ali, e isso faz com que a dúvida de um já sane a dúvida do outro, e acaba que isso diminui o risco de dar um erro maior, né? Então, assim, a chance de acertar no final e de agradar o paciente aumenta muito. Então, assim, hoje eu vejo, assim, na minha opinião, que deveria sim ter um laboratório de prótese em todo o consultório odontológico. Eu acho que faz toda a diferença esse feedback do dentista com o protético ali, junto com o paciente, porque aí são 3 pessoas conversando e se entendendo e chegando num melhor resultado para o paciente, né? Então, eu tomo isso como um aprendizado que eu estou tendo agora. E eu não me via mais indo para um laboratório e não poder ter esse contato mais. Porque na clínica eu saí da clínica, né? Então, assim, eu abri meu laboratório também e eu senti esse vazio. Esse vazio de não ter o paciente, de não poder ir lá, às vezes, olhar e brincar com ele, né? Então, assim, com isso eu pensei, não, eu acho que não é isso que eu quero mais. Eu quero poder estar vendo o paciente, poder ver a gratificação dele, poder ver o resultado. Então, isso me fez querer buscar mais e eu tô, assim, acredito que eu vou ficar muito realizada na odontologia, porque eu vou fazer prótese com certeza, porque é o que eu mais gosto de fazer, e eu vou ter esse retorno dos pacientes, se Deus quiser, né, do reconhecimento do meu trabalho, da satisfação deles, ter essa oportunidade de ver isso pessoalmente. Com certeza, né? Muito legal. E aí você, estudante de odontologia, protética e mãe, conta pra gente um pouquinho como você consegue conciliar essas demandas. Assim, na verdade é bem difícil mesmo, sabe? Tem vezes que nem eu sei como é que eu dou conta. É bem complicado, a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. Um momento eu sou mãe, um momento eu tô ali como protética, outro momento eu sou estudante. Mas eu falo que quando a gente quer muito uma coisa e a gente determina aquilo pra nossa vida, Deus faz de uma forma que fique leve. Ele move e a gente vai fazendo, a gente nem dá conta, o tempo tá passando e eu tô até assustada. Porque eu já tô quase formando. Então, assim, eu sei que quem vive ali todo dia, né, igual meu marido tem que ficar com meus filhos, os meus filhos sentem minha falta ali dentro, às vezes falam sobre isso, mas não é fácil. Mas, graças a Deus, assim, tá tudo encaminhando e dando certo, engatilhando, tá passando e daqui a pouquinho acabou, né? A gente forma e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vou falar aqui de um tema bem polêmico, que já deu alguns problemas, assim, problemas não, né? Mas já deu o que falar, pelo menos na nossa turma, sobre a moldagem para fazer uma prótese total removível. Qual material que você usa para moldagem? E qual que é a sua experiência ali de acadêmica e de protética? Então, o material que eu acho, assim, excelente para moldagem é a pasta zinco-enólica. Só que realmente é uma pasta muito difícil de manusear, né? A gente apanha um pouquinho, né? A gente agora aprendendo a fazer aqui na faculdade, a gente vê que ela é bem complicada. Mas é um resultado muito bom. Então, assim, eu como protética, quando o dentista fazia um molde de prótese e me mandava para fazer, para finalizar em moldagem de alginato, eu detestava. Eu brigava porque eu queria moldagem na pasta zinco-enólica. Porque a prótese não fica firme, fica caindo e aí aquela briga, né? Então, assim, eu sempre exigi do dentista que ele me mandasse na pasta zinco-enólica. E hoje, como acadêmica, eu vejo como é difícil manuseá-la, né? Mas eu acredito que seja mais uma questão, assim, de prática mesmo, de treinamento, para a gente poder conseguir dominar ali o ponto certo, né? A textura certa, para conseguir estar fazendo uma montagem boa, né? Com eficiência. Mas para o protético também é difícil de trabalhar com ela? Porque já vi alguns que já optam por outro material, né? Sim, para o protético, assim, é bom o resultado, né? O modelo, a fidelidade é muito boa, mas o processo de desadaptação do modelo da moldeira, ele é bem enjoado, assim, demanda um tempinho, a moldeira gruda muito, tem que aquecer, botar na água. Então, muito protético não gosta que mandem que molde. Então, tem protético que prefere que não molde, não use ela. Ou, às vezes, use um silicone. Mas eu, particularmente, vejo muita diferença, assim, em resultado do dentista falar, nossa, ficou bom, deu certinho, quando faz com a pasta zinco-enólica, e de quando molda com alginato, falar, a prótese tá saindo. Principalmente inferior, porque inferior é realmente complicado, né? Então, assim, eu, particularmente, acho que faz muita diferença usar a pasta zinco-enólica. Mas, apesar de toda a complexidade, da dificuldade de manusear e da dificuldade da gente laboratorial de remoção, eu ainda vejo muita diferença no resultado. Meus resultados também foram melhores com a pasta. Seu também? Com a pasta. Né? Mas assim, é claro, hoje em dia tem ótimos materiais que... Sim, com certeza. Tem outros materiais também que têm uma excelência. Mas eu acostumei, assim, né, de receber o material com ela e eu gosto muito. Se eu tiver que pedir, eu continuo pedindo para que seja com a pasta zinco-enólica. E agora falando sobre adaptação, o que você acha que na parte protética mais dá repetição, na questão de adaptação mesmo?
Então, eu acho que é a questão da moldagem, né? Da falha da moldagem, a moldagem não ter sido... o material de moldagem, às vezes, não ter sido manipulado corretamente, ter colocado ele muito fluido, né? Isso aí faz com que o alginato não copie tão bem o rebordo. Ou então, moldeira individual inadequada, com tamanho inadequado. Ou até mesmo o próprio vazamento com gesso, porque, às vezes, a textura do gesso faz com que, né, dê muita distorção depois no resultado. Então, assim, todo passo a passo, toda a técnica chata de pó, de pesar, de medir, ela é imprescindível. E muitos dentistas não não seguem esse passo a passo, né? Faz mais ali no olho mesmo, né? E aí acaba, às vezes, deixando a desejar nesse sentido. Mas seguindo tudo direitinho, passo a passo, é mais tranquilo. É mais se atentar mesmo na moldeira, né? E ver se pegou fundo de vestíbulo, se ficou bem copiadinho para a prótese poder ficar certinha, adaptada direitinho. Eu queria te perguntar o seguinte, na construção da PPR, normalmente o dentista manda para você já com o delineamento feito, ou você costuma fazer e conversa com ele para ver o que vocês chegam num consenso? Uhum. Como que funciona? Na maioria das vezes não manda nada, manda só para fazer mesmo. É você mesmo a gente que estuda o caso, né, e faz. E os nichos, o dentista já manda pronto? Às vezes sim, às vezes não. Aí você normalmente, quando o dentista tem uma experiência, ele já sabe, né, tem toda essa maldade de ver se tem espaço, se não tem, já faz o preparo e já molda tudo direitinho. Às vezes, quando o dentista não tem tanta experiência, é que a gente tem que alertar, né? Falar, aqui não vai ter espaço, vai ter que precisar de nicho. E aí a gente orienta, mas é tranquilo, né? Eles fazem e depois a gente dá a sequência. Entendi. Né? Tem um ou outro que já gosta, assim, de desenhar, que já gosta de mandar tudo certinho, né? E aí a gente faz com o gosto dele mesmo. É o que a gente falou da comunicação, né? Exatamente. Quanto mais comunicação tem, já facilita esse processo. Sim. E assim, por que acontece? Igual eu falei, como no laboratório você não está vendo o paciente, às vezes o paciente já usa um rote e ele usa um rote num grampo de tal tamanho, em tal lugar. E ele já acostumou com aquele grampo ali. Aí você faz outro rote e você muda aquele grampo. Você faz outro tipo de grampo e às vezes fica um grampo mais visível. Ou até mesmo menos visível, se ele tá acostumado. Exatamente. Aí, assim, na mesma hora, depois da armação pronta, eu já pedi dentista falar, esse grampo aqui. Mas o que foi? Falta de conversar, né? De mandar essa informação. E talvez, se o protético tivesse junto, o próprio protético que faz a confecção, ele já ia se atentar nisso, porque ele sabe que ele vai ter que fazer a peça. Então, ele já ia ficar reparando, onde que tá o grampo aqui? Né? E perguntar para o paciente, você gosta? Te incomoda? Tem alguma coisa que você mexeria? Porque esse retorno é bacana, né? E às vezes na correria mesmo passa despercebido e isso acaba sendo um problema na nova prótese, porque às vezes ele não aceita aquele grampo naquele lugar, daquele jeito que veio. Aí às vezes se você tirar, às vezes perde a adaptação do rosto em boca, né? Então, assim, esse é um assunto realmente interessante da gente, né, ter essa preocupação de conversar com o paciente, perguntar se tem alguma queixa, se tem algum grampo que não gosta, ou quando é o caso de um grampo que é imprescindível mesmo você esclarecer, né, falar, infelizmente precisa, porque senão não vai ficar firme, né, conversar, tá conversando com o laboratório, pro protético também te ajudar a falar assim, tem como tá mudando ou não por um grampo melhor, ou deixando mais estético aqui e tentando segurar mais posterior, né, então assim, essa troca mesmo dos dois. Hoje em dia tá todo mundo muito ansioso, né? E aí a demanda para protetor, placa de bruxismo, tem aumentado? Com certeza. Aumentou? Aumentou. As pessoas realmente têm procurado muito dentista se queixando, assim, de dor, desconforto, desgaste, que eu acho que é o que mais chama atenção, né? Porque a estética fala em primeiro lugar sempre, né? Então, assim, tá tendo essa procura, sim, né, em consultórios. E com essa demanda no laboratório, então, ela aumentou bastante, sim. Acredito que muito comum mesmo pela correria nossa, né, do dia a dia, e isso faz com que a gente fique mais tenso mesmo. E acho que hoje em dia é difícil a pessoa que talvez não precisasse usar, nem que seja só para uma plaquinha assim de leve, para dar uma relaxada mesmo, porque acaba comprometendo ao longo prazo os dentes, né, que é de extrema importância. Então, aumentou sim. Agora, falando uma parte mais técnica, o que a gente, como dentista, pode fazer para diminuir os ajustes na hora de entregar a plaquinha para o paciente? Então, aí eu já acho que tanto o dentista quanto o laboratório tem que estar bem conciliado. No sentido da moldagem estar perfeita, né, que isso faz toda a diferença. A moldagem distorcida, ela vai dar um resultado de uma placa distorcida, então vai dar muito ajuste. E a questão do protético montar essa placa em articulador semiajustável. Porque a charneira, ela não faz movimento de protusão, lateralidade. Então, é muito importante que isso esteja montado em articulador semiajustável para o protético já fazer todos os movimentos e tirar todos os contatos, deixar a placa, assim, bem mastigada, vamos dizer assim, né?
pro dentista, porque aí chegando lá, o dentista já vai precisar, sim, fazer um ajuste, porque a adaptação em boca fica um pouquinho diferente do modelo, mas reduz bastante o tempo clínico dele de ajuste. Entendi. Então, acho que é extremamente importante o articulador semi-ajustável para a placa de bruxismo. Entendi, porque eu já tive casos de fazer uma placa de bruxismo. E o procedimento, assim, o passo a passo é exatamente igual, a moldagem, o registro, e com laboratórios diferentes. E o ajuste foi diferente, em um laboratório ser uma coisa muito... Nossa, ficou muito bom, pouca coisa de ajuste, e um outro ter um pouco mais. Exatamente. Às vezes é a escolha do articulador mesmo. Entendi. Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeira, que vai ser uma frase que eu vou falar e você vai responder brevemente, né, com uma resposta só, uma palavra só. Prótese é? Prótese é satisfação para o paciente. Devolver o sorriso. Um material que você não vive sem? Ah, cera, com certeza. Cera eu uso demais. Cera lá no laboratório tem no teto, tem no chão, tem na parede, tem em tudo quanto é lugar. Analógico ou digital? Analógico. Um hobby fora da odontologia? Um hobby? Eu gosto de música. Gosto de escutar. Adoro também. Tá, dá um conselho, então, para o estudante que está ouvindo a gente. Eu acho que é dedicação. É aproveitar a faculdade, que é a hora que você tem para tirar dúvida. Aproveitar o professor que tem toda a bagagem, toda a experiência, né? Então, assim, esse momento é único e depois a vida lá fora você que vai ter que assumir. Então, não perder a chance mesmo. Todas as dúvidas que você tiver, dificuldades que você tiver e até o medo que você tiver, enfrentá-los aqui ainda na faculdade, porque você vai ter todo, né, o amparo dos professores e isso vai te dar segurança e confiança para você fazer o seu trabalho lá fora. E para o pessoal que tem interesse em fazer o curso de prótese, para ser protético, você tem alguma sugestão, alguma ideia? Eu acho que é um curso muito bom, porque a demanda de dentista cresceu muito, né, cada vez mais. E realmente eu vejo que está em falta de protético no mercado, né? Ironicamente, eu sou, né, meio que estou abandonando a minha profissão, mas assim, vou tentar conciliar por um tempo, com certeza, né? Mas eu vejo, assim, como o protético, ele a demanda dele é difícil, porque ele fica sobrecarregado. O trabalho de prótese é um trabalho muito minucioso, que demanda tempo, então não dá para fazer correndo. E com isso, os protéticos ficam sobrecarregados, sim, de serviço. E às vezes acaba atrasando a entrega, o que gera uma insatisfação, às vezes, né, do paciente, porque ele estava marcado e tem que desmarcar. Então, assim, está precisando de protético no mercado, principalmente protético de qualidade, bom, que se dedica, que estuda, que corre atrás. Então, assim, para quem tem interesse, é uma área que, com certeza, não vai ficar sem emprego, não. Vai ser cobiçado, vamos dizer assim, né? Porque tá em falta, sim. Gente, o nosso papo tá muito bom, mas infelizmente está chegando ao fim. Ana Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter feito parte aí do nosso primeiro episódio. Gratidão por tudo, né? Pela essa aula que você deu pra gente. Obrigada. E eu espero que você volte algum dia. Com né? certeza, se Deus quiser. Formando aí já se Deus quiser. Dentista. Obrigada. Muito obrigada. Vai ser uma honra. E muito obrigada, pessoal aí de casa, por nos ter acompanhado até agora. Foi um prazer para nós também. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum tema do podcast, pode comentar aqui embaixo, ou também sobre qualquer outro tema que a gente pode trazer na nossa próxima edição. Não se esquece de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like. Não esquece também de seguir a Liga lá no Instagram. Eu vou deixar o @aqui embaixo, @liga.laroy. É isso, gente. Beijo e até o próximo episódio. Até a próxima.